Boa tarde a todos e a todas, todos os assessores, servidores e servidoras aqui da Assembleia. Cumprimento também a todos e todas que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, onde estamos ao vivo agora na reunião da Comissão de Finanças. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje da Comissão de Finanças, da terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Eu agradeço a presença de forma virtual do deputado José Esmeraldo, do deputado delegado Danilo Baense e do deputado Mazinho dos Anjos, e a presença física aqui ao meu lado do deputado Coronel Wellington e do deputado vice-presidente desta comissão, João Cosi. Eu dispenso a leitura da ata da segunda reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros dessa comissão, e coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado João Cosi? Pela aprovação. Pela aprovação. Deputado Coronel Wellington? Pela aprovação. Deputado delegado Danilo Baense? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, pela aprovação da ata. Muito obrigado. Deputado José Esmeraldo, se nos escutar? Não respondendo, aprovada por maioria de votos. Passo nesse momento para o Eduardo, servidor da comissão, para a leitura do expediente. Leitura do expediente, correspondências recebidas. Itens de número 1 e 2. Ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminha a prestação de contas mensal referente ao exercício de janeiro de 2024 e encaminha o relatório anual de atividades referente ao exercício de 2023. Ciente. Itens de número 3 a 6. Ofício do gabinete do deputado Adilson Espíndola, do gabinete do deputado Wellington Calegari, do gabinete do deputado Mazinho dos Anjos, justificam as ausências deste na reunião ordinária dessa comissão. Ciente. Itens de número 7 a 30. Ofício da Secretaria da Fazenda, Cefaz, encaminham o termo de aditivo ao termo de acordo Investe, de número 297 de 2013, 4 de 2020, 4 de 2021, 38 de 2021, 46 de 2022, 11 de 2023, 26 de 2023, 55 de 2023, 57 de 2023, 67 de 2023, 69 de 2023, 1 de 2024, 12 de 2024 e encaminha o regime especial de obrigação acessória do termo de acordo de número 5 de 2024, todos pactuados por essa secretaria. Ciente. Itens de número 31, ofício da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, número de 29 de 2024, encaminha a prestação de contas dos recursos advindos dos royalties de petróleo e gás do Fundo das Desigualdades Sociais de 2023, processo 2183 de 2024. Ciente. Itens de número 32, ofício da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria de Obras e Projetos Estruturante, de número 45 de 2023. Encaminha a prestação de contas de investimento do Fundo de Desenvolvimento Municipal, com recurso do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal do exercício 2022 a 2023, processo 3745-2024. Ciente. Itens de número 33 a 38, ofício das Prefeituras do município de Vila Velha, Ponto Belo, Muqui, Mimoso do Sul, Domingos Martins e Viana, Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, encaminham os relatórios de prestação de contas referente ao Programa de Convestimento da Cultura, que institui o Fundo de Cultura do Estado, ao Decreto Estadual 4960 de 2021, editais ciclo 2022, para apreciação dessa casa. Ciente.
Itens de número 39, requerimento do gabinete de João Coser, número 003 de 2024, solicita a realização de audiência pública no dia 10 de abril de 2024, às 19 horas, para apresentar e debater no ambiente dessa comissão permanente sobre o tema empreendedorismo feminino capixaba, a ser realizado no plenário de Seu Cardoso. Ciente, e já aviso aos deputados que imediatamente, o deputado João Coser pediu para incluir também na ordem do dia para que nós já possamos deliberar sobre a realização. Proposições recebidas, 40 a 53. Ciente. Proposições distribuídas aos senhores deputados, itens de 54 a 68. Ciente. Proposições baixada de pauta, não houve no período. Ciente. Proposições sobrestadas, não houve no período. Ciente. Devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da comissão. Passamos imediatamente à ordem do dia e eu também aqui recebo e dou uma boa tarde ao deputado Wellington Calegari, que acabou de se juntar a nós aqui. Eu vou colocar aqui para a gente discutir e votar o requerimento de autoria do deputado João Coser, que solicita a realização de uma audiência pública no dia 10 de abril de 2024, que é uma quarta-feira, às 19 horas, para apresentar e debater no âmbito da comissão permanente sobre o tema empreendedorismo feminino capixaba, a ser realizada aqui no plenário de Seu Cardoso, nesta Casa de Leis. Eu coloco em discussão o requerimento do deputado João Coser. Não havendo quem queira... Pois não, deputado Mazinho dos Anjos, para discutir a matéria. Gostaria de discutir rapidamente, aproveitar a oportunidade, que no dia 10, nós vamos fazer também uma audiência pública para tratar do tema telas nas escolas, virtude ou vício, né, a utilização de telas, celular, tablet nas escolas do Estado. Então, só que vai ser 2 horas da tarde, então aproveito a oportunidade para fazer o convite também para essa audiência pública para todos os membros da Comissão de Finanças, dia 10, 2 horas da tarde, e à noite, às 19 horas, já fica aqui o meu voto favorável à audiência pública aí, solicitado pelo deputado João Coser, para tratar de empreendedorismo feminino. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Importante tema que Vossa Excelência traz a esta casa. Para nós que temos filho em idade escolar, e eu tenho, a gente tem que se preocupar e trazer especialistas de fato para a gente aprender e discutir o tema. Então, um tema muito relevante para a sociedade capixaba. Muito obrigado pela sua contribuição e pelo convite, dia 10 de abril, às 14 horas, também no plenário de Seu Cardoso. Aqueles que nos assistem ficam todos convidados para que possam estar aqui debatendo esse tema. Eu passo a palavra ao deputado João Coser. Só para agradecer os membros da comissão pela aprovação do requerimento, um tema importante, o feminismo, o empreendedorismo. Ainda não votamos não, deputado João Coser. Votou ainda não? Deixa eu colher os votos aqui rapidamente. Desculpa, vota primeiro. Deputado Mazinho dos Anjos já se manifestou com o voto dele favorável, então eu colho o voto nesse momento. O deputado também, delegado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, deputado Wellington Calegari. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação, deputado Coronel Wellington. Pela aprovação. Eu também sou pela aprovação, então fica aprovado à unanimidade o requerimento do deputado João Coser. Agora Vossa Excelência pode agradecer. Só para agradecer a todos. O presidente falou que hoje é tudo rápido, eu já saí correndo, então, obrigadão. Muito bom, deputado João Coser. Nós passamos agora para a relatoria dos projetos. Nós temos agora o projeto de lei número 755/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, cujo relator é o deputado Alexandre Chambim, que já manifestou o seu voto, e houve um pedido de vista do deputado Wellington Calegari, e eu pergunto ao deputado Wellington Calegari se Vossa Excelência está pronto para proferir o seu voto. Sim, presidente. Então Vossa Excelência está com a palavra. Bom, trata-se do projeto de lei número 755 de 2019, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção, que visa tornar obrigatória a realização do exame genético que detecta trombofilia nas mulheres no âmbito do Estado do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, né, esse projeto ele visa combater um problema muito grave, que realmente é a trombofilia, que faz com que muitas mulheres acabam tendo abortos espontâneos
devido a essa tendência à criação de trombos na corrente sanguínea, que pode atingir em vários momentos da gestação. Então, é um projeto que tem o Capitão Assunção demonstrou muita sensibilidade ao propor esse projeto, né, e que visa tornar obrigatória na rede pública estadual. O projeto foi relatado pelo deputado Alexandre Chaminho, que pela aprovação. Eu só pedi vistas para ajudar, né, até porque é uma situação que também bate muito, até no âmbito pessoal comigo. Minha esposa é trombofílica, eu tive uma perda na família por conta disso. Meu filho mais velho, né, não veio a óbito, né? Tivemos um aborto espontâneo por conta desse problema, e justamente por querer ver esse projeto muito bom implantado. Então, e para facilitar, para que ele não sofra vetos, não tenha problemas, nós propomos então uma emenda substitutiva, né? Assim fica evidente que nossa função como membros dessa comissão é opinar sobre o aspecto econômico e financeiro da proposição aqui em análise, com o intuito de abranger e consolidar conhecimentos sobre os projetos que tramitam nesta casa. É válido mencionar a intenção de se produzir uma emenda substitutiva ao presente projeto, a fim de incorporar de forma positiva a tese fixada pelo excelentíssimo deputado estadual Capitão Assunção, possibilitando que a matéria do projeto não seja descartada. O autor do projeto, em sua justificativa, deixa claro que o projeto de lei objetiva desenvolver um mecanismo que age preventivamente no tocante a proteger as mulheres da trombofilia. A emenda substitutiva a ser demonstrada visa alterar o projeto de maneira substancial. Entretanto, será mantida a matéria de fundo alcançada pelo ilustríssimo deputado Capitão Assunção. Logo, pedindo vênia, meu colega, propõe a substituição que, a meu olhar, diante da estimativa de impacto orçamentário, mostra-se, se não insignificante, de pouca monta, se comparada com o quadro das mudanças positivas. Aí vem aqui uma argumentação interessante. Poderia pensar a tratar-se de invasão de competência legislativa na competência legislativa privativa da Governadoria do Estado, para dispor sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo, nos termos do artigo 63(3) da Constituição Estadual. Entretanto, mesmo que o projeto trouxesse encargos econômicos aos cofres públicos, devemos analisar o tema 917, definido pelo STF, que define o que segue. Foi um recurso extraordinário com agravo, repercussão geral, ação direta de inconstitucionalidade estadual, Lei 5.616/2013 do município do Rio de Janeiro, instalação de câmaras de monitoramento em escolas e cercanias. Competência privativa do Poder Executivo Municipal. Não ocorrência, foi o voto, né, e foi a aprovação. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então está aqui, repercussão geral, reconhecida, com reafirmação da jurisprudência desta Corte. Então isso aqui foi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De start, no que diz respeito à análise do mérito, percebemos que a prática já é utilizada por médicos corriqueiramente. Logo, o fato social estaria apenas sendo positivado. Além disso, estados como Bahia, São Paulo, Goiás, Roraima, Paraná, Tocantins, Mato Grosso e Rio Grande do Norte possuem legislação sobre a linha de cuidado de trombofilia para mulheres em idade fértil. Dito tudo isso, vamos então aqui para a emenda substitutiva, que ela, no artigo 1º, as unidades integrantes do Sistema Único de Saúde, administrado pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, realizarão exames para detecção de trombofilia gestacional, sempre que, a critério médico, o procedimento for considerado necessário e imprescindível aos pacientes. Parágrafo único. As ações de prevenção, detecção e controle da trombofilia gestacional serão baseadas em avaliações individualizadas e, após ampla discussão de riscos e potenciais benefícios, em decisão compartilhada com o paciente. E artigo 2º, na execução dessa política, poderão ser realizadas parcerias com as secretarias municipais de saúde, ao contrário do que antes tinha, né, que é o deverão, né?
poderão ser realizadas parcerias com as secretarias municipais de saúde e demais entidades integrantes da rede estadual de saúde, priorizando o acesso aos exames, visando a prevenção, a detecção e controle da trombofilia gestacional. A Secretaria Estadual de Saúde deverá, em prazo não superior a 180 dias, após a aprovação dessa lei, elaborar e aplicar o programa de que trata esse projeto, inclusive com a realização de campanhas de sensibilização dos profissionais de saúde quanto aos novos avanços nos campos da prevenção e detecção precoce da enfermidade. Então, acrescentamos, né, os 180 dias de prazo e tudo mais. E o Poder Executivo Estadual regulamentará essa lei se necessário. Essa lei entra em vigor após decorrido 90 dias após sua publicação oficial. E tira-se eventuais multas, né, aos hospitais da rede privada, né? Então essa é basicamente a emenda. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle é pela aprovação do projeto de autoria do capitão Assunção. É assim o meu voto com essa emenda substitutiva, que eu pergunto até, né, passo aqui para o presidente. Obrigado, deputado Wellington Calegari, que fez um voto vista, uma vez que o voto do relator é pela rejeição da matéria, foi pela rejeição da matéria, e o deputado Wellington Calegari fez aqui um voto vista, né, fazendo uma modificação ao projeto original e propondo a aprovação desse projeto substitutivo, vamos chamar assim. Então vamos colocar em discussão o relatório do deputado Alexandre Chambim e, obviamente, o voto vista do deputado Wellington Calegari. Pela ordem, só um pouquinho. Pois não, deputado Wellington Calegari. Só para atentar também, um dos motivos da rejeição era justamente os encargos que ele estabelecia para os ônus financeiros que realmente ele colocava para as instituições privadas, tinha multas, não tinha, era de colocação imediata, então a gente procurou tirar isso e colocar dessa forma. Só para esclarecer. Nosso procurador aqui está me chamando a atenção para o nosso regimento. No artigo 81, parágrafo 6º, se o parecer do relator sofrer emendas com as quais concorde o relator, essas serão inseridas no parecer e o relator terá o prazo de até a próxima reunião para relatar o vencido. Caso contrário, o presidente da comissão designará novo relator para o mesmo fim, concedendo-lhe idêntico caso. Como Vossa Excelência trouxe aqui um voto vista, né, Vossa Excelência está fazendo uma emenda substitutiva ao projeto e o deputado Alexandre Chambim não se encontra, eu vou dar o prazo até a próxima sessão para o deputado Alexandre Chambim se manifestar sobre o voto vista de Vossa Excelência e Vossa Excelência concordar com essa medida, conforme nosso regimento prevê. Perfeitamente, acho excelente. Todos os membros, de acordo, deputado João Coser, de acordo, deputado Coronel Wellington, de acordo, deputado Mazinho dos Anjos, nosso presidente da Comissão de Justiça. Eu acompanho o voto do Calegari, que foi anuído pelo deputado Chambim. Ok, mas eu estou dando prazo de uma semana, deputado Mazinho, porque o nosso regimento prevê que no momento em que há emendas, um voto vista com emendas, volta para o relator para ele concordar ou não. Ok, acompanho então, presidente. Muito obrigado. Deputado delegado Danilo Baense. Também acompanho, presidente. Então, ok. Então, peço à assessoria da comissão que encaminhe o voto vista do deputado Wellington Calegari para o relator da matéria, deputado Alexandre Chambim, para que ele possa, na próxima sessão, se manifestar, se mantém seu relatório original ou se acata o voto vista do deputado Wellington Calegari. E eu já agradeço a assessoria aqui, nossos procuradores aqui, sempre de prontidão, para nos ajudar a fazermos as coisas conforme o nosso regimento. Continua a palavra com o deputado Wellington Calegari para relatar o projeto de lei número 604/2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli. Pergunta a Vossa Excelência se está apto a relatar essa matéria. Sim, senhor presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Item 71 da nossa pauta. Projeto de lei número 604/2023, de autoria do deputado estadual Sérgio Meneghelli, que acrescenta item
ao anexo 1 da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, e confere ao município de Laranja da Terra o título de capital estadual do brote. Em sua justificativa, o autor argumenta que conferir o título de capital estadual do brote ao município de Laranja da Terra busca fomentar a economia e o turismo local, visto que é um município que, através da Palmer Broodfest, celebra e promove sua singularidade cultural, quando um grande brote é produzido em praça pública. A proposição foi lida expediente da sessão ordinária do dia 12/7 de 2023 e seguiu para estudo técnico da diretoria da redação no mesmo dia, onde foram feitas pequenas correções que consideram pertinentes e válidas. Após manifestação da diretoria da redação, foi direcionada à Procuradoria, que formulou parecer na data de 13/7. Já em 19/7, o parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa ao projeto supracitado, que foi sustentado pela Comissão de Constituição e Justiça na data de 28/8 de 2023. Após passagem na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi enviado à Comissão de Turismo e Desporto, a qual opinou pela aprovação da matéria na data de 6/11 de 2023. Em 20/11 do mesmo mês, o projeto foi enviado a essa douta Comissão de Finanças para que emitisse parecer, sendo que a relatoria deste projeto ficou aos meus cuidados. O relatório passo a me manifestar. E aqui já vou, como a comissão ela se manifesta basicamente pela questão orçamentária, econômica, do impacto financeiro, é sobre isso que falaremos. A estimativa do impacto orçamentário mostra-se, se não insignificante, de pouca monta, se comparado com o quadro de mudanças positivas. Dessa ótica financeira, econômica, orçamentária, fiscalizatória e de controle de tomada de contas, o projeto de lei não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercute negativamente nas finanças públicas, de maneira que não há óbice para sua regular tramitação. Isso porque, ao declararmos o referido município como capital estadual do brote, não há determinação de dispêndio e irresponsabilidade aos cofres públicos com nenhum tipo de função ou obrigação, visto que trata-se apenas de classificação abstrata que beneficiará o turismo e a economia na localidade. E aí, vale sempre ressaltar que quando nós conferimos esses títulos, de capital do turismo, capital disso, capital daquilo, é uma intenção bacana, porque você fomenta, caro Coronel Wellington, o desenvolvimento e aponta aquele município para investimentos. É uma forma barata, mas ao mesmo tempo você altera o quadro jurídico para constituir aquilo ali como um local de investimentos, para a economia local. Ele passa a ser uma referência. Assim são as rotas turísticas, assim são as capitais, assim é quando você declara determinadas coisas como patrimônio material ou imaterial. Então é muito importante quando nós detectamos esses locais e essas cidades como realmente referência nessas áreas. Destarte no que diz respeito à análise do mérito, verifique-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da proposição legislativa não traz ponto de divergência com o interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se portadora de mérito. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta douta comissão a adoção do seguinte parecer a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Contas, que é pela aprovação do projeto de lei número 604, 2023, de autoria do deputado Sérgio Meneghelli. É assim que o meu parecer segue e é assim o meu voto. Senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, deputado relator Wellington Calegari. Coloco em discussão o parecer do deputado Wellington Calegari. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, eu voto favorável, de acordo com o relatado pelo nobre deputado Wellington Calegari, já de antemão parabenizando pelo relato. Com o relator, deputado João Coser. Vou votar com água na boca. Brote. É um brote, luteranos, alemães, italianos. O meu entorno lá, aquele pãozinho de casca preta, e não era com manteiga não, era com a banha de porco branquinha com açúcar em cima, para ficar muito bom, tá bom? Parabéns ao deputado, uma coisa que vale a pena com certeza homenagear. Tem meu voto. Com o relator, deputado João Coser, que colocou a gente com água na boca, ainda bem que eu já almocei. Deputado delegado Danilo Baense.
Presidente, eu quero parabenizar aí o deputado Sérgio Meneghelli pelo projeto e parabenizar também o nosso relator, o deputado Calegari. Eu acompanho aí o relato dele. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, com o relator. Acompanho o relator. Com o relator, eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade o relatório do deputado Wellington Calegari. O projeto prossegue nas demais comissões de mérito. Item número 72 da pauta, projeto número 557/2023, de autoria do deputado Adilson Espíndola. E o relator também é o deputado Wellington Calegari. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Estou apto, senhor presidente. O deputado Wellington Calegari hoje vai exigir um jeton maior, porque está relatando tudo aqui até agora. É brincadeira para quem nos assiste, tá? Não tem jeton nenhum na participação das comissões. Deputado Wellington Calegari com a palavra. Beleza, senhor presidente. Trata-se do projeto de lei número 557, barra 2023, do deputado de autoria do excelentíssimo senhor deputado estadual Adilson Espíndola. Tem como finalidade criar o circuito turístico Caminho das Pedras, integrado pela Pedra da Onça, Capela de Santa Luzia, Rampa de Voo Livre José Bride, Pedra do Penedo e Matutina, como região de relevante interesse turístico, esportivo, ecológico, cultural e histórico de Itarana, Estado do Espírito Santo. Em sua justificativa, o autor argumenta que o projeto de lei busca conscientizar os empreendedores e a população quanto à compatibilização das atividades do turismo sustentável e do ecoturismo, com a preservação da biodiversidade dos ecossistemas destas regiões. E, mais uma vez, parabenizando um colega, os deputados estão muito atentos nessa legislatura com essa questão do ecoturismo, do turismo. Nós sabemos que hoje o turismo é uma forma extraordinária de alavancar o desenvolvimento sustentável, especialmente nesse espetacular interior do Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado privilegiado, possui uma região serrana muito próxima ao litoral, então você tem a possibilidade de fazer rotas turísticas fantásticas, né? Algumas vezes conectadas ao litoral, outras não, mas a região serrana, nossa, é muito bonita, é muito bacana, e outras regiões também. Então, quando você cria essas rotas turísticas, você traz a lume regiões que às vezes não são conhecidas, ou às vezes são pouco conhecidas. Então, vale a pena explorar isso, vale a pena investir nessas questões. A proposição foi protocolada no dia 26/6/2023, recebendo parecer técnico jurídico com exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa que lhe foram favoráveis, nos termos do artigo 121 do regimento interno desta Casa. Após análise, verificou-se que não consta nos autos a publicação. Aqui eu vou pular porque foi uma questão técnica que depois foi sanada, devidamente sanada. Após o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que foi pela constitucionalidade, realizado no dia 27/9/2023, foi em seguida para a Comissão de Turismo e Desporto, que concluiu pela sua aprovação na reunião do dia 6/11/2023. Por fim, a proposição chega a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para que, sob meus cuidados, seja emitido parecer. É o relatório, passo a me manifestar. Bom, a estimativa do impacto orçamentário mostra-se, se não insignificante, de pouca monta se comparado com o quadro das mudanças positivas. É sempre bom colocar isso, porque a nossa comissão ela tem essa importante função de verificar impactos que podem, mesmo às vezes quando parece que a intenção é boa, mas que causam impactos no bolso do contribuinte, causam impactos, né, para aquele que paga as contas, que paga todo o trabalho do Estado do Espírito Santo. Então nós temos que sempre zelar por isso. E aí você vê uma iniciativa como essa, em que o Estado age com o poder do seu prestígio, com o poder da sua força oficial, mas com custo praticamente zero e traz impactos extremamente positivos para a sociedade. E isso é muito importante. Dessa forma, no que diz respeito à análise do mérito, verifique-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da proposição legislativa não traz ponto de divergência com o interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se assim portadora de mérito. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta douta comissão a adoção do seguinte parecer.
a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Contas, que é pela aprovação do projeto de lei número 557 de 2023, de autoria do deputado Adilson Espíndola. Este é o meu parecer, é assim que eu voto, e passo a palavra para o senhor presidente Thiago Hoffmann. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Coloco em discussão o parecer do deputado Wellington Calegari. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto do deputado Mazinho dos Anjos. Eu acompanho o voto do relator. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, deputado João Coser. Acompanho o relator, presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, nós acompanhamos o relatório do deputado Calegari, parabenizando mesmo pelo relato, dizendo que o turismo é uma fonte limpa de geração de emprego e renda no Espírito Santo. Turismo não só, nesse caso, como de esportes radicais, mas turismo de negócio, turismo religioso, turismo que explora nossas belezas naturais. Está comprovado cientificamente que o turismo ele movimenta mais pelo menos 400 outras atividades, seja na hotelaria, nos restaurantes, nos prestadores de serviço, como postos de gasolinas, táxis, lojas. Então, parabéns aí ao proponente, que é o deputado Adilson Espíndola, e parabéns ao relatório feito pelo deputado Wellington Calegari. Eu voto favorável. Eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade o relatório do deputado Wellington Calegari. O projeto segue para as demais comissões de mérito. Nesse momento, passamos ao item 73, projeto de lei número 989/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, cujo relator, deputado João Coser. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Trata-se do projeto de lei 898 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que visa acrescentar parágrafo 1º e 2º no artigo 2º e altera o artigo 3º, todos da lei 10.861, de 26 de junho de 2018. A referida proposição foi protocolada no dia 29/11 de 2018. Cumprindo todas as normas internas do regimento, consoante se extrai dos termos da proposição, sua finalidade é proteger o consumidor. Observando o escopo primordial da proposição, compenetra-se em possibilitar que os consumidores afiram se os bens pré-pesados não estão adulterados, bem como que as balanças estejam em dia com a fiscalização do órgão responsável. O projeto de lei em exame atende prontamente os princípios do interesse público. Por outro ângulo, a estimativa de impacto orçamentário mostra-se inexistente, pois o PL não onera a administração pública, institui apenas obrigação ao estabelecimento. Somos pela aprovação do projeto de lei, senhor presidente. Muito bem. Deputado João Coser, pela aprovação do projeto. Eu coloco o relatório do deputado João Coser em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto o deputado Wellington Calegari? Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação com o relator. Como voto o deputado Coronel Wellington? Pela aprovação, presidente. Com o relator, pela aprovação. Como voto o deputado Mazinho dos Anjos? Com o relator. Com o relator, como voto o deputado delegado Danilo Baense? Com o relator, presidente. Com o relator, eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade, o projeto segue para as demais comissões de mérito. Item número 74, projeto de lei número 160 de 2023, de autoria do deputado Thiago Hoffmann. Só observação, presidente. Pois não, deputado Danilo Baense. Só observação. O deputado João Coser falou projeto 898. O projeto é 988. É 988 ou 989, meu mestre? 989. Desculpa, 989. Ah, então tá bom. Ok, só o equívoco aí. Não, mas é importante Vossa Excelência falar para nós corrigirmos as notas taquigráficas. O projeto é 989/2019. Obrigado, deputado Danilo Baense. O próximo é o projeto número 160 de 2023, de minha autoria, e o relator, deputado João Coser. Eu pergunto se Vossa Excelência está apto a relatar.
Apto a relatar, impressionante com a sintonia do presidente com o relator. Acabamos de aprovar um requerimento e agora um projeto de lei do deputado Thiago Hoffmann dispõe sobre a implementação de política estadual de fomento ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado do Espírito Santo. Cumpre todas as normas regimentais. A presente proposição em análise é de extrema importância, medida em que cria mais uma forma de incentivo econômico ao instituir a política estadual de fomento ao empreendedorismo feminino naquela localidade, resguardando o interesse público nos moldes do que preceitua a legislação vigente. Quanto ao aspecto econômico-financeiro, verifica-se a intenção do autor, que em seu projeto não promove renúncia fiscal e afigurando-se o total interesse público, portanto tem interesse público. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares, adota a comissão o seguinte parecer: Comissão de Constituição e Justiça, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle é pela aprovação do projeto de lei 160 de 2023, de autoria do deputado Thiago Hoffmann. Muito obrigado, deputado João Coser, pela aprovação do projeto número 160 de 2023. Coloco o parecer do deputado João Coser em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação como vota o deputado Wellington Calegari. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Marzinho dos Anjos. Presidente, acompanho o parecer do relator. Com o relator, deputado delegado Danilo Baense. Eu acompanho o relator, presidente. Com o relator, eu também acompanho e eu quero rapidamente justificar meu voto. Agradeço a votação. Agradeço em primeiro lugar o relatório do deputado João Coser e agradeço a votação dos demais pares. O projeto é de minha autoria, criando a política estadual de fomento ao empreendedorismo feminino no âmbito do Estado do Espírito Santo. Importante projeto para aprovarmos no mês de março, que é o mês da mulher, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8. Então, agradeço aos deputados. Nós trabalhamos nosso mandato fortemente para a redução das desigualdades sociais, e uma das formas de desigualdade social que mais se apresenta é a desigualdade de gênero. Portanto, ter uma política de fomento ao empreendedorismo feminino é estimular a atividade feminina na geração de emprego e renda. As mulheres têm tanta capacidade quanto os homens de criatividade, têm tanta capacidade quanto os homens de abrir um negócio. Infelizmente, em função da nossa cultura machista, muitas vezes essas mulheres não se atentam a essa possibilidade. Então, a política tem como objetivo central trazer as mulheres para que elas possam também, assim como os homens, abrir negócios, gerando emprego e renda. Por isso que eu fiquei muito feliz de ter esse projeto na relatoria de hoje, junto com a aprovação da audiência pública que o deputado João Coser propôs e que com certeza eu estarei presente no dia 10 de abril, e em que nós, deputado João Coser, já poderemos, se Deus quiser, quem sabe levar esse projeto já sancionado pelo governador Renato Casagrande para debater nessa audiência pública. Então, fica aqui meu agradecimento ao relatório de Vossa Excelência e ao voto dos deputados. O projeto, portanto, segue para sua tramitação regular nas demais comissões de mérito. Presidente, só fazer uma leitura mais detalhada para Pois não, dúvida. deputado João Coser, com a palavra. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 160 de 2023, de autoria do deputado Thiago Hoffmann. Muito obrigado, deputado João Coser. Passamos agora, então, ao item 75 da nossa pauta. Projeto de resolução número 5 de 2023, de autoria do deputado Marzinho dos Anjos, criando a comenda do mérito legislativo Emiliana Emery Viana e dando outras providências. O relator, deputado Coronel Wellington, e eu pergunto, Coronel Wellington, a Vossa Excelência, se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Inicialmente, nós gostaríamos de parabenizar a Vossa Excelência pela proposição do projeto de lei que nós acabamos de aprovar, convidar todos os senhores e senhoras que nos assistem através da TV Assembleia, todos os senhores e senhoras deputados que nos assistem também, servidores da Assembleia, para que participem hoje da reunião extraordinária da Comissão de Turismo e Desporto, que trata justamente do tema da participação das mulheres no esporte. Então, em torno de 7 ou 8
federações presididas por mulheres vão estar fazendo uso da palavra. Então estejam todos os senhores e senhoras convidados às 18 horas no auditório Judite Leão. Projeto de resolução número 05/2023, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, cria a comenda do mérito legislativo Emiliana Emery Viana. O projeto de resolução número 05/2023, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, tem como finalidade fazer uma homenagem a todas as mulheres pela concessão a título de reconhecimento instituído a comenda Emiliana Viana Emery, tomando como parâmetro o fato histórico e relevante ocorrido em nosso Estado, que foi feito a decisão proferida em 15 de julho de 1929 pelo juiz da comarca de Alegre, Dr. Aloísio Adrito de Menezes, que concedeu o direito a voto a Emiliana Viana Emery, sendo a primeira mulher do Estado e a terceira do Brasil, e essa conquista, assim, cria a medalha, a comenda do mérito legislativo Emiliana Emery Viana e dá outras providências. Busca-se, com isso, a legalização da homenagem, que além de justa, é também oportuna. Protocolado em 14/3/2023, o projeto de resolução recebeu parecer técnico jurídico com exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, que eles foram favoráveis nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, com as ressalvas condicionantes proferidas pela diretoria de redação às folhas 12, conforme modificações a serem acolhidas por ocasião da extração de autógrafo. Em análise detida, verifica-se que não consta nos autos a publicação obrigatória no Diário do Poder Legislativo. Assim, para que o devido processo legal seja conferido, se faz necessária a sua juntada, sob pena de nulidade do feito por ausência de formalidade legal. Em parecer opinativo, nos termos do que prevê o artigo 8º, inciso 16 da Lei Complementar 287, a Procuradoria-Geral se manifestou de forma conclusiva às folhas 31, pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação lhe é favorável pela constitucionalidade em conformidade do parecer número 223, publicado às folhas 41, da ata número 9, da reunião extraordinária de 19/9/2023. Inicialmente, cabe salientar que a matéria está relacionada aos bons costumes e ao direito de homenagear, devendo-se frisar que o projeto de resolução, por força da hierarquia das leis, deve obedecer aos requisitos estabelecidos, tanto na Constituição Federal quanto estadual. E, no caso em apreciação, verifica-se que seu conteúdo versa sobre o tema alusivo aos interesses internos dessa Casa de Leis. E, assim, atua o proponente legislador estadual no exercício da competência remanescente ou residual, prevista nos artigos 25, parágrafo 1º e 27, parágrafo 3º da Constituição Federal. Nesse sentido, a Constituição Federal disciplina que compete ao Estado, de forma concorrente, legislar sobre a presente matéria, uma vez inexistir qualquer vedação que impeça a resolução estadual de tratar sobre o assunto aqui abordado, qual seja a concessão de homenagem pela Casa Legislativa Estadual, através de seus membros, trazendo em seu parágrafo 1º, artigo 25, que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Nesse sentido, intrínseco ao direito à homenagem, que aqui é justa, está a questão dos bons costumes, que, por sua vez, de forma salutar, busca com isso a legalização do direito a homenagear, por essa Casa de Leis, a todas as mulheres virtuosas capixabas, que fazem sobressair o papel importantíssimo, insubstituível e indispensável da mulher capixaba no cenário social e político, vindo por meio da visualização deste referido reconhecimento, aqui na forma de homenagear, que cria a comenda do mérito legislativo Emiliana Viana Emery, para homenagear as mulheres que se destacam na vida pública e na vida política capixaba, por relevantes serviços prestados para o exercício da cidadania e a manutenção da democracia. A positivar de forma inconteste o papel importante da mulher capixaba no meio econômico, social
e que é mais do que digna essa homenagem como forma de reconhecimento de sua luta. Ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de resolução em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de resolução número 05/2023, de autoria do deputado Mazinho dos Anjos. Muito bem, deputado Coronel Wellington, obrigado pelo relatório. Uma tarde muito feliz aqui na Comissão de Finanças. No mês de março, mês das mulheres, nós aprovamos a audiência pública do empreendedorismo feminino, aprovamos a política estadual do empreendedorismo feminino, a audiência pública, solicitação do deputado João Cosa, o projeto do empreendedorismo feminino de minha autoria, e agora estamos votando o projeto de autoria do deputado Mazinho dos Anjos, criando a comenda Mérito Legislativo Emiliana Emery Viana, que, para quem não sabe e não acompanhou atentamente o relatório do deputado Coronel Wellington, conquistou no ano de 1929, deputado João Cosa, na pequena cidade de Guaçuí, berço de boa parte da cultura do sul do Espírito Santo e da história do Espírito Santo, conquistou na justiça o direito ao voto e, portanto, foi a primeira mulher a votar. Belíssima homenagem, deputado Mazinho dos Anjos, Vossa Excelência está de parabéns. Eu coloco em discussão o parecer do deputado Coronel Wellington. Não havendo quem queira discutir. Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. Discutir bem rapidamente aqui, agradecer suas palavras. Você já resumiu aí, Coronel Wellington, muito bem o princípio dessa nossa legislação que a gente está submetendo aos deputados e às deputadas. Hoje é um dia de homenagem, eu acho que na semana e no mês das mulheres, Internacional das Mulheres, né? Está sendo um dia importante da Comissão de Finanças. Aprovamos uma audiência pública do deputado João Cosa sobre empreendedorismo para mulheres, né? Aprovamos uma lei de Vossa Excelência aí sobre empreendedorismo também feminino e agora, né, essa comenda em homenagem ao voto feminino. Então, agradecer aos deputados aí, tanto o parecer do relator como os deputados que vão encaminhar agora a votação nesse projeto. Obrigado, presidente. É verdade. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu continuo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado deputado Wellington Calegari. O Coronel Wellington foi o relator. Não podia haver confusão melhor. Que honra ser confundido com o meu xará aqui de Una, terra dos bravos e valentes. Amém. Voto com o brilhante relatório do nosso querido e excelentíssimo deputado Coronel Wellington. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Como vota o deputado João Cosa? Acompanho o relator, presidente. Com o relator, como vota o deputado delegado Danilo Baense? Presidente, primeiramente quero parabenizar o deputado Mazinho dos Anjos, né, pelo brilhante projeto apresentado. Nós fizemos coisas semelhantes também com a doutora Zoraides Isabel Duboc, né, que foi uma das primeiras delegadas do Estado do Espírito Santo, e parabenizar também o nosso deputado Coronel Wellington pelo brilhante relatório que eu acompanho na íntegra. Obrigado, deputado delegado Danilo Baense. O projeto de Vossa Excelência também foi muito importante. Doutora Zoraides é a mãe do delegado aposentado da Polícia Federal, doutor Álvaro Duboc Fajado, que é nosso secretário de Planejamento. Como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Voto com o relator, presidente. Com o relator, eu também acompanho na íntegra o relatório, parabenizando o deputado Mazinho dos Anjos pela iniciativa e parabenizando o Coronel Wellington pelo brilhante relatório. Portanto, fica aprovado a unanimidade o projeto de autoria do deputado Mazinho dos Anjos e o projeto segue para a sua tramitação regular nas demais comissões. Agora é o item número 76, projeto de lei número 072/2023, de autoria do deputado Deninho Silva, e o relator também é o deputado Coronel Wellington. Eu pergunto a Vossa Excelência se está apto a relatar. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Projeto de lei número 72/2023, de autoria do deputado Deninho Silva. Projeto de lei número 72/2023, de autoria do deputado Denil Silva, tem como finalidade fazer uma homenagem pela concessão a título de reconhecimento em decorrência de suas responsabilidades sociais na condição de instituições públicas ou privadas
em que de alguma forma venham a acolher mulheres na condição de vítima de violência doméstica e assim institui o selo de responsabilidade social parceiro das mulheres, certificando empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica na forma que se especifica. Tomando como parâmetro o fato histórico das mulheres encontradas pelas mulheres vítimas de violência e as amarras nas dependências que as prendem aos seus parceiros nas condições de verdadeiras dependentes financeiras e busca-se, com isso, a legalização da homenagem a essas empresas, que além de justa, também é oportuna. Foi protocolado em 13 de 2 de 2023, o projeto de lei recebeu parecer técnico-jurídico com exame prévio acerca do aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa que lhes foram favoráveis, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, com as ressalvas condicionantes proferidas pela Diretoria de Redação às folhas 10 e 11 sobre modificações a serem acolhidas por ocasião da extração de autógrafo. Em análise detida, verifica-se que não consta nos autos a publicação obrigatória do Diário do Poder Legislativo. Assim, para que o devido processo legal seja conferido, se faz necessária a juntada sob pena de nulidade do feito por ausência de formalidade legal. Em parecer opinativo, nos termos do que prevê o artigo 8º, inciso 16 da Lei Complementar 287, a Procuradoria-Geral se manifestou de forma conclusiva pela constitucionalidade. Parecer técnico da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação lhe é favorável pela constitucionalidade em conformidade com o parecer 331, publicado às folhas 62 da ata número 29. Parecer do relator, inicialmente cabe salientar que a matéria está relacionada aos bons costumes e ao direito de homenagear, devendo-se frisar que o projeto de lei, por força da hierarquia das leis, deve obedecer aos requisitos estabelecidos tanto na Constituição Federal quanto na estadual, e no caso em apreciação, verifique-se que seu conteúdo versa sobre um tema alusivo aos interesses públicos e sociais, versando sobre forma de homenagear as instituições públicas ou privadas que, por sua responsabilidade social, venham a acolher mulheres vítimas de violência doméstica em seus quadros de trabalho, sendo que os membros dessa Casa de Lei, os legítimos e competentes proponentes, na condição de legislador estadual, pode propor, no exercício da competência remanescente ou residual, prevista no artigo 25, parágrafo 1º e 27, parágrafo 3º da Constituição Federal da presente matéria. Nesse sentido, a Constituição Federal disciplina que compete ao Estado, de forma concorrente, legislar sobre a presente matéria, uma vez inexistir qualquer vedação que impeça a lei estadual de tratar sobre o assunto aqui abordado, qual seja a concessão de homenagem pela Casa Legislativa Estadual através de seus membros, fazendo em seu parágrafo 1º, artigo 25, que são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Dessa forma, intrínseco ao direito de homenagear, aqui é justa, está a questão dos bons costumes, que por sua vez, de forma salutar, busca com isso a legalização do direito de homenagear por essa Casa de Leis a todas as instituições públicas ou privadas que, na busca pela melhor forma de cumprir suas obrigações no papel social, venham essas empresas a acolher em seus quadros de trabalho mulheres que, em decorrência, em grande parte de suas dependências financeiras de seu companheiro, se tornam, de certa maneira, totalmente submissas a esses companheiros. Em face da verdadeira semelhança de escravidão, que pela sua condição de dependência a situação impõe a essas mulheres e que, por assim viverem em total dependência financeira, tornam-se vítimas fáceis e constantes de seus algozes, que constantemente lhes impõem agressões e humilhações, visando-lhes impor, em definitivo, o convencimento de que não existe esperança longe do seu jugo desonesto. Portanto, necessário se faz fazer sobressair o papel importantíssimo, insubstituível e indispensável das empresas e instituições públicas e privadas que venham a acolher em seus quadros essas mulheres vítimas de violência domésticas e assim se faça ressurgir uma luz no fim do túnel, fazendo ressurgir a esperança para essas mulheres invisíveis aos olhos da sociedade e do meio social.
E assim, por meio da visualização desse importante reconhecimento dessas empresas, aqui, na forma de homenagem, que cria o selo de responsabilidade social, parceiro das mulheres, certificando empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência domésticas e que venham a positivar de forma inconteste o papel importante dessas empresas com fulcros em suas responsabilidades social e a devida valorização da mulher capixaba no meio econômico e social, e que essas empresas, por assim procederem, são mais do que dignas dessa homenagem, pois confirmam na prática o seu envolvimento na luta pela busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres em nosso Estado. Assim, ante o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe, recomendando aos nomes pares desta comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de resolução número 72/2023, de autoria do deputado Deninho Silva. Obrigado ao Coronel Wellington, relator da matéria. Eu coloco em discussão o parecer do deputado Coronel Wellington. Deputado Wellington Calegari com a palavra. Só para confirmar aqui, pelo que eu entendi, então não há, caro coronel, encargos para a administração pública nenhum, não é? Porque teve um projeto parecido de que queria colocar cotas, mas já passou, tá? É só o selo mesmo, é homenagem às empresas, né? Exato. Não, então é um excelente projeto, muito bom. Quero aqui parabenizar o deputado Deninho e parabenizar o seu parecer, que foi excelente. Muito obrigado, deputado Wellington Calegari. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado delegado Danilo Baense? Quero parabenizar o nosso Coronel Wellington pelo brilhante relatório, parabenizar também o deputado Deninho Silva pelo projeto, e eu acompanho o relatório. Com o relator, como vota o deputado Mazinho dos Anjos? Presidente, quero parabenizar também o relatório do coronel, nosso querido coronel, e acompanho o parecer na íntegra. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos, muito obrigado. Como vota o deputado João Coser? Cumprimentando o deputado Coronel Wellington, voto com o relator. Com o relator, deputado Wellington Calegari. Apertar o microfonezinho. Pronto. Com o relator, excelência. Com o relator, eu também acompanho o relator. Aprovado à unanimidade na Comissão de Finanças, a matéria segue sua tramitação regular nas demais comissões de mérito. Acho que dá para a gente relatar mais um projeto ainda. Projeto de lei número 659/2019, de autoria do capitão Assunção, e o relator também é o deputado Coronel Wellington. E eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar. Sim, presidente. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado. Projeto de lei 659/2019, autor deputado capitão Assunção. Presente projeto de lei 659/2019, de autoria do capitão Assunção, tem como finalidade a alteração da redação do artigo 2º da Lei nº 8.092, de 5 de setembro de 2005, que proíbe a fabricação e comercialização e o uso de cerol e da denominada linha chilena, fazendo com que ocorra de fato um maior empenho por parte das autoridades competentes pela aplicação das penalidades descritas em lei. Protocolado em 14/8/2019, portanto, há quase 5 anos, o projeto de lei recebeu parecer técnico-jurídico com um exame prévio acerca do aspecto constitucional, que lhe foi favorável, tendo nos demais aspectos, legal, jurídico e de técnica legislativa, sido também favorável nos termos do artigo 121 do Regimento Interno, com as condicionantes proferidas pela diretoria de redação às folhas 10, sobre modificações a serem acolhidas por ocasião da extração dos autógrafos. Em sede de reanálise sobre o parecer proferido pela respeitável Procuradoria da ALIS, as folhas 15, o Procurador-Geral, concordando com o parecer da Procuradoria, emitiu as folhas 36 parecer conclusivo pela constitucionalidade da matéria, constitutiva do presente projeto de lei 659, opinando pelo acolhimento do parecer em seus próprios fundamentos, exaradas as folhas 15 a 29, com a adoção da emenda propostas.
Em análise detida, verifica-se que não consta nos autos a publicação obrigatória no Diário do Poder Legislativo. Assim, para que o devido processo legal seja conferido, se faz necessária a sua juntada sob pena de nulidade do feito por ausência de formalidade legal. Quanto ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, esse se hospeda em processo eletrônico e cujo teor, proferido às folhas 69, pela importância do assunto e de relevância pela constitucionalidade do projeto, foi o voto vencedor. Inicialmente, cabe frisar que o projeto de lei visa, com sua proposta de alteração, o endurecimento da norma, buscando assim coibir a comercialização e reduzir o número de incidências de ocorrências de crimes de lesões corporais graves e gravíssimas, promovidos pela ação direta dos indivíduos, sendo que os detentores da posse da linha que os mantém uma pipa suspensa. Então, promove de forma proposital o denominado debico, fazendo com que a pipa ou papagaio venha a realizar uma manobra na modalidade de mergulho rasante, vindo em muitas dessas o detentor da pipa ou papagaio a perder o controle da manobra realizada. E com isso, a pipa termina por descer em seu mergulho até a altura do pescoço, rosto ou outras partes dos corpos de motoqueiros e pedestres. E como a navalha, o usuário da pipa puxa a linha que vai cortando e dilacerando as partes dos corpos em que encontra em contato, somente parando o seu corte quando encontra a parte óssea do corpo da vítima ou algum metal. Nesse sentido, promove as mesmas lesões quando, em ação indireta, as pipas e papagaios, ao terem suas linhas cortadas ou arrebentadas, enquanto encontros empinados nas alturas, saem voando sem qualquer outro controle ou direção, levadas pelos ventos, terminam por terem as suas linhas puxadas por veículos e passam assim a cortar os pescoços dos motociclistas e dos pedestres, promovendo as mais impensáveis tragédias, como consequência de uma simples brincadeira inocente, mas por devera imprudente. Assim, é fato que essa matéria apresentada no presente projeto de lei é de vital importância para todo o Estado do Espírito Santo, com repercussões em todo o Brasil, visto que a matéria está relacionada à necessidade da União de um esforço conjunto na busca por atingir seus objetivos preventivos, visando promover o aperto aos comerciantes e responsáveis que mantêm a prática delituosa da fabricação ou comercialização desses materiais, bem como a intensificação da fiscalização sobre os consumidores adquirentes, que são os verdadeiros usuários finais desse material denominado cerol. Nesse mesmo sentido, é de suma importância o aperto a ser realizado pela fiscalização aos adquirentes, usuários da mercadoria denominada linha chilena. Tudo isso visando inibir e diminuir a fabricação e a comercialização e o uso desses materiais que muitas tristezas têm promovido a sociedade capixaba, vitimada por essas linhas de cerol que tantas lesões graves e gravíssimas têm provocado. Por sua vez, quanto à legalidade desse importante projeto de lei, a Constituição Federal disciplina também que compete ao Estado, de forma concorrente, legislar sobre a presente matéria, uma vez inexistir qualquer vedação que impeça a lei estadual de tratar sobre o tema. Nesse sentido, por sermos sabedores que a Constituição Federal Brasileira de 88 preconiza em seu artigo 5º, inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, essa colocação constitucional se torna a principal razão da existência desse projeto de lei, que busca verdadeiramente, na prática, implementar esforços no sentido de inibir e coibir a fabricação, comercialização e o uso de cerol, buscando com isso diminuir o número de tragédias envolvendo vítimas de lesões graves e gravíssimas, visto que esse projeto de lei altera a redação do artigo 2º da Lei número 8.092, de 5 de setembro de 2005, que proíbe a fabricação e a comercialização do uso de cerol e da denominada linha chilena. Após o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei em epígrafe, recomendando aos nobres pares dessa comissão a adoção do seguinte: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização,
controle e tomada de contas é pela aprovação do projeto de lei número 659 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Relatório pela aprovação. Coloco o relatório do deputado Coronel Wellington em discussão. Não havendo quem queira discutir, e é bom, aqui aproveito para cumprimentar os deputados que já estão chegando aqui para nossa sessão ordinária, e inclusive cumprimento o deputado Capitão Assunção, que é o autor do projeto que nós estamos votando agora. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos como voto do deputado João Coser. Com o relator. Com o relator. Deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator. Deputado Wellington Calegari. Com o relator, presidente. Eu também acompanho. Deputado Mazinho dos Anjos não votou ainda. Presidente, acompanho o relatório do Coronel Wellington. Com o relatório, eu também acompanho o relatório. Aprovado à unanimidade o projeto de lei número 659 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. O projeto seguirá sua tramitação regular nas demais comissões. Eu vou encerrar a nossa reunião da Comissão de Finanças, agradecendo aos deputados membros da comissão, que nós hoje demos vazão a muitos projetos de lei, temos ainda muitos por votar, mas hoje foi uma tarde muito produtiva. Quero agradecer aqui toda a assessoria da Comissão de Finanças, nossos procuradores, doutor Custódio, doutor Gustavo Messon. Doutor Custódio hoje teve um papel muito importante. Muito obrigado, doutor Custódio, por nos acompanhar e nos ajudar aqui. Quero agradecer também muito a nossa diretora de redação, Tatiana, que também colabora muito para o bom andamento dos trabalhos aqui na nossa comissão. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente reunião e convoco os deputados para a próxima, que será ordinária no dia 25 de março, próxima segunda-feira, às 13h30, aqui no plenário de Seu Cardoso. Está encerrada a reunião da Comissão de Finanças.